verdadeiramente ela liberta. Quando a mensagem não é vivida, ela pode se tornar em nós trevas. Cada indivíduo deve examinar as Escrituras, porque quem deseja a vida tem que examinar acerca da vida. E sobre a vida está as Sagradas Letras. E essa vida é Jesus Cristo. Na verdade, esse material tem um título como a crença dos pioneiros sobre Deus e o que eles defendiam em sua época. Mas nós não vamos chegar lá no material, então nós vamos começar pelo exame. A Escritura, como os patriarcas examinavam, como os profetas examinavam, como os discípulos examinavam, como os reformadores examinavam, como nós devemos examinar e como, principalmente, o nosso exemplo examinado. Nós temos um modelo. Esse modelo deve ser copiado. E esse modelo todos já sabem quem é. Então precisamos conhecer mais e prosseguir conhecendo mais esse modelo de todos nós. Todo o poder no céu e na terra está à nossa disposição. Jesus Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra para nós. Então não estamos apenas usufruir desse poder que está à nossa disposição. Se a palavra dele estiver em nós, e nós estiver na palavra dele, ou dele, pedireis o que quiser. E vos será concedido porque está sob o seu poder. Todo poder ele tem para nos conceder. Agora eu tenho que estar vivendo a palavra de Deus para poder reclamar alguma coisa. Eu posso reclamar as promessas, mas eu devo estar em conformidade com as condições exigidas. Eu não posso estar reclamando promessas se a minha vida é um desastre. Se pelo menos eu não estou buscando viver em conformidade, eu posso pedir o que eu quiser, não vai receber nada, só aquilo que todos recebem. O sol, a chuva, é uma coisa boa para Deus. Seja pessoa boa. Mas há coisas que prometidas só para os justos. Então precisamos conhecer mais sobre essa questão e examinar a Escritura para entender o que tem nela. Porque teoria, as igrejas estão cheias e ainda tem uma teoria totalmente errada. E aparecerá na face da terra um povo com a mente aguçada, que irão compreender os reclames de Deus e que irão defender e levar para o povo isso. Segunda Timóteo 3,15. Desde a meninice não tive esse privilégio. Eu vim começar a conhecer a Deus já grande. Muitos aqui talvez nasceram disso. Criado na palavra. A forma como os pais entendiam. Mas o Senhor, nesses últimos dias, dessa última geração, será o povo mais privilegiado da face da terra. Não tem nenhum dos povos do passado que foi tão privilegiado como nós, dessa última geração, está sendo. Tem brincadeira aqui, né?
aqui perto do pregador. Muitos tiveram o privilégio, já desde pequenininho, já ser ensinado a palavra de Deus. Outros não. Porém, os que já vêm conhecendo depois, talvez já está mais avante na escada do que aqueles que começaram. Porque a palavra de Deus não é só teoria. Ela é principalmente a prática. O Evangelho do Reino será um dos últimos acontecimentos antes da volta de Cristo. Mas o testemunho será pregado. E este Evangelho será pregado por toda a criatura, em testemunho. Em outras palavras, as sagradas letras serão pregadas na vida da pessoa. Sem ela dizer uma palavra, elas estão pregando. Mas não é o bastante viver. Tem que falar também. Mas não é só suficiente só falar. Tem que também viver. Então é teoria e prática. Prática e teoria. Porque às vezes nós podemos correr para um extremo ou para o outro. Então que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Em algumas versões sagradas letras. Que podem fazer-te sábio. Pode. Se eu quiser ser sábio, ela pode me fazer sábio. Se eu não quiser, basta eu deixar ela fechadinha em casa. Não leio. Eu tenho que examinar. Tá? Isso pode me fazer sábio para a minha salvação. E Cristo Jesus é a minha salvação. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo. Ele começa e Ele termina. Ele é o alfa e Ele é o ômega na minha e na tua salvação. Então é pela fé que há nele. E a fé vem pelo ouvir, mas ouvir as sagradas letras. Estamos ouvindo muita coisa por aí que não é as sagradas letras. Tem aparências. As aparências elas enganam. Então esse aqui é o conselho. Quem tem criança, quem já foi criança, quem ainda vai ter criança, começa a entender isso. Desde a meninice logo, começa a educar a criança desde pequenininho no caminho em que ela deve andar. E só as escrituras têm o caminho certo. Não há vários caminhos, há um caminho só. Porque quando ela envelhecer, ela não se desviará do caminho ensinado. Às vezes parece contraditório. Vê tantas pessoas ensinando os filhos e elas se desviam. As crianças se desviam quando crescem. Mas duvido que ela esqueça o que foi ensinado por ela. Ela pode ser rebelde, ela pode fazer o que não é de acordo com a vontade de Deus, mas aquilo ali está na mente dela. Diz que a última coisa que Deus vai fazer, Cristo vai fazer, antes de ele levantar do santuário celestial, é ouvir as orações das mães. Amém. O último apelo. E muitos filhos que se tornaram rebeldes vão retornar. Isso é pelo poder de Deus. Isso homem nenhum tem a capacidade ou o poder. Tá? O poder todo à disposição está com Jesus Cristo, Ele dá para quem quiser. Agora começa a ensinar isso aqui, ó. Desde pequenininho logo. Para ela não ser enganada pela caminhada. A caminhada é longa. Falsos profetas, tudo quanto é gente. Doutrinas de demônios só tem. Ensinamentos de homens. Espírito que engana é só o que existe hoje. Mais do que em todas as épocas. A lei é o testemunho. Se alguém chegar para ti, para a tua criança,
ou você mesmo fazer o contrário do que está aqui, está no caminho errado. Ensina a criança o caminho que deve andar. É de acordo com a lei e com o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, lei e testemunho, é porque não há luz neles. Não há verdade neles. Não há iluminação neles. Então é isso aqui que nós devemos ensinar para nossas crianças. É isso aqui que nos torna sábios. E é dizer das criaturas que os amigos da lei do testemunho. Meu amigo, sem lei, a pessoa pode saber que ele não vai. Vai não fica mal de Deus. Olha ele ficar. A palavra de Deus é a lei, né? Devemos andar de acordo com a lei. Ele escreveu os 10 preceitos com a sua própria mão, seu próprio punho. Mas o resto da Bíblia foi tudo escrito pelos profetas que ele inspirou. Iluminado e inspirado por ele. Então tudo isso é lei. O apóstolo Paulo chega a dizer que o que eu escrevo é mandamento do Senhor. Então se o que Paulo escrevia era mandamento do Senhor, então o que os outros escreveram também era mandamento do Senhor. Então toda palavra é mandamento. Está escrito dizendo que a ordem de uma mãe para o filho é lei. Logicamente, se ele andar diferente disso aqui, não passa de uma lei de homem. Isso tem que ser lei. É lei. Exatamente. Então, quando a mãe diz uma palavra que é lei, é porque ela está ensinando o filho no caminho que deve andar e que está de acordo com a lei, com o testemunho. E se ela disser uma coisa que não contraria nada da Bíblia, é lei do mesmo jeito. Faça isso, é lei. Não faça isso, é lei. Lei é para se obedecer. É dessa forma como Isaías 28, verso 10 está escrito. No versículo 13 está semelhantemente, mas eles vão se enlaçar, vão cair para trás, vão se perder. Esses que vão se perder também eles comparam. Não se enganem, eles também comparam. Eles também fazem os exames deles, segundo aquilo que lhes agrada. E nós devemos fazer o exame segundo aquilo que agrada a Deus. Ele compara um texto aqui com outro ali que agrada. Ele nunca vai comparar um texto com outro que vai lhe desagradar. Porque vai tocar no pecado dele. E o povo de Deus não, eles vão comparar mandamento com mandamento, vão comparar regra com regra, vão comparar um pouco aqui, um pouco ali, sem preconceito de nenhum escrito. Verdade com verdade. Não é meia verdade com meia verdade, não. Então é assim também que nós devemos estar em busca do conhecimento, em busca da sabedoria para a nossa salvação. Também assim devemos ensinar. Jamais um profeta contraria o outro. Jamais. Pode parecer contraditório, mas o contraditório está na tua mente, na tua interpretação, no teu raciocínio. Vamos andar triscando em algumas coisas? Claro, andar. Mas não o suficiente para desviar um remanescente da verdade que ele tem. O espírito dos profetas, ou os espíritos dos profetas, estão sujeitos aos profetas. Nós aqui, nem nós somos profetas, mas também devemos estar de acordo com eles. Senão, não tem o mesmo espírito. Quando Deus diz uma coisa e nós dizemos outra, porque damos a nossa interpretação, nós estamos indo contra Deus e estamos tendo outro espírito. E se assim ensinar, vamos ensinar os outros a ter esse mesmo espírito. E assim vamos enfileirar pessoas nas fileiras de Satanás. Vivemos em tempos difíceis, em todos os aspectos. É o povo que mais vai ser exigido, cobrado também, esse povo desses últimos dias.
nós andarmos contrário aos profetas, pode esquecer vida. E se nós quisermos andar segundo os profetas, ande segundo a Bíblia. A nossa vida é testemunho, se nós estamos de acordo com ela ou não. Todos podem olhar para nós. Cada um de nós estamos sendo olhados, observados. Somos espetáculo. Lá de cima para cá, tem miríades e miríades de seres santos nos olhando. Mas aqui também, na horizontal, tem um monte de gente de olho em nós, esperando só um vacilozinho de se apontar. Isso só vai nos ajudar. Pelo menos os remanescentes serão ajudados. Quanto mais o outro falar de ti, mais tu corrige a tua vida em Cristo Jesus. Amém. Já os que não querem se zangam, se aborrecem, revidam. O apóstolo Paulo ele foi levado diante do governador, acusado de ser uma peste, de ser o principal agitador da doutrina dos fariseus, chamado de seita, segundo eles. Ele teve a oportunidade de falar com o governo e ele se expressou da forma como é que você deve se expressar, sem temer de dizer a quem você pertence. Você pertence a um grupo de pessoas vindo dos patriarcas e dos profetas em Cristo Jesus. Diga o que quiser, mas nós devemos ter as nossas convicções plenas, cientes, conscientes do que cremos e em quem temos crido. Pode ter as doutrinas que tiverem por aí, isso não deve nos mover, seja palavra, doutrina, seja o que quiserem colocar, seja verbal, seja por escrito, seja por epístola, seja carta, seja o que for, nada deve nos mover daquilo que nós temos acreditado. O apóstolo Paulo diz assim: mas eu confesso a ti isto aqui. Tudo que eles falaram aí é mentira. Eu não sou agitador, eu não sou peste, eu não sou nada disso que eles dizem. Mas uma coisa não preciso nem te dizer, isso aí eu confirmo, eu te digo, eu confesso com minha boca. Tem que ter medo de falar a verdade. Conforme aquele caminho, aqueles estão chamando seita, é a este caminho que eu sirvo. Não esqueçamos que o caminho é Cristo. A Ele eu sirvo, ao Deus de nossos pais, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Enoque, ao Deus de todos os servos fiéis. A Ele eu sirvo, porque Ele é o Deus de nossos pais, e acredito em tudo quanto está escrito. Porque eles me chamam de seita, é assim que eu acredito, não vai mudar o meu credo. Por quê? Porque está escrito na lei e no testemunho dado pelos profetas. A minha fé, ela é irredutível, ela é inflexível. Essa é a fé de Paulo. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e guardam também os escritos dos profetas. É a lei e o testemunho. Se ele não falar dessa maneira, é porque não é a verdade deles. E nós não temos que negar a verdade para ninguém. E conhecereis a verdade, e a verdade é que vai libertar. Irmãos, vou contar aqui uma pequena experiência do apóstolo Paulo.
apóstolo Paulo, falando aos seus irmãos lá de Gálatas, ele começa aí dizendo: irmãos, eu rogo para vocês sejam como eu. Mas nós não temos que copiar homem. Mas esse homem copiava o modelo. Não tem problema nenhum copiar homem, desde que ele copie o modelo. Alguns vai para o outro extremo. Não se come. Não deve seguir mesmo. Mas se ele for um seguidor de Cristo, qual o problema? Seguir os ensinamentos que ele ensina. Tem algum pecado nisso? Se eu estou em Cristo Jesus, qual é o problema de dizer, irmão, seja como eu? Desde que não seja presunção, né? Mas se eu estou errado, não ando segundo as Escrituras, eu vou pedir para alguém seguir, fazer as coisas como eu? Eu tenho que ter consciência. Quando Cristo estiver vivendo em mim, que não mais eu tiver, qual o problema? Eu acho difícil você achar que Cristo está vivendo em você, né? Outra coisa que acontece, né? Porque também eu sou como vocês. Agora, qual é o sentido de seja como eu? Porque eu também sou como vocês. O verdadeiro israelita adora nele? A maldade nele? Tinha maldade dos irmãos de Paulo para com Paulo? Tinha maldade de Paulo para com seus irmãos? Então não devemos ter maldade uns contra os outros, né? Então, da forma como Paulo era considerado, eles consideravam seus irmãos. Sem maldade. Nenhum mal me fizeste. Eu também não fiz nenhum mal para vocês. Então, sede como eu. É nesse sentido. E vocês sabem muito bem que primeiro eu anunciei o Evangelho para vocês, diz o apóstolo. Primeiro eu anunciei o Evangelho para vocês. Vocês aceitaram. Vocês não viram maldade nenhuma em mim. Eu também não vejo nenhuma em vocês. Porque no Evangelho não fala de maldade. Ele ensina as pessoas a andar no caminho do bem. E quando eu anunciei primeiro para vocês o Evangelho da paz, eu estava doente. Eu estava com uma enfermidade no meu corpo. E mesmo assim vocês não fizeram acepção por isso. Mesmo assim vocês aceitaram o Evangelho. Eu estava doente, mas vocês mesmo assim aceitaram como sendo o Evangelho do bem. Não vi maldade. Vocês não rejeitaram. Pelo fato de eu estar doente, vocês não rejeitaram o Evangelho. Vocês aceitaram o Evangelho. Vocês também não desprezaram. Isso que era uma tentação para mim, vocês não rejeitaram. Eu era tentado. Ensinei o Evangelho para vocês, mas eu era tentado. Mas vocês não me rejeitaram. Antes que me rejeitasse, vou apresentar aquele rejeitado depois. Antes que vocês me rejeitassem, vocês receberam o Evangelho que eu preguei para vocês como se eu fosse um anjo. A verdade, quando é pregada no poder de Deus, ela é recebida assim. As
pessoas olham para o orador que é consagrado como se ele tivesse incluído na família dos anjos. As pessoas se sentem bem de estar perto de uma pessoa consagrada. Ela sente um tipo de proteção, porque sabe que aquela pessoa está protegida, e se ela está protegida e ele está perto dela, ele também está. Então vocês me receberam como anjo de Deus. Vocês me receberam como o próprio Jesus Cristo. Aqueles que recebem um servo de Deus fiel a Deus, estão recebendo a Ele, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não era Jesus Cristo. Mas quem recebeu o apóstolo Paulo estava recebendo a Jesus Cristo. Aquele que rejeitava Paulo estava rejeitando Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo não tem também o Pai, não. Quem não tem os servos fiéis, como vindo da parte de Deus, também não tem Deus, não. Os que são de Deus ouvem a palavra. Então todos que estão nas igrejas de Deus. Não é isso que está dizendo. As igrejas, elas aceitam a palavra de Deus, não na sua totalidade. Tem palavra de Deus que ela não aceita como sendo de Deus, então não é de Deus. Os de Deus aceitam toda a palavra de Deus. Afinal de contas, o selo de Deus vive a consolidação de toda a verdade. Então aqueles que vão aceitando toda a verdade são de Deus. Os que rejeitam parte da verdade, sabendo que está escrito e rejeita, inventando uma desculpa, dando uma interpretação para satisfazer o seu ego, não são de Deus. Tenho nem medo do que eu estou dizendo, falando aqui agora. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Qual? Porque eu dou testemunho para vocês que, se possível for, vocês arrancariam. Eu posso dizer isso aqui para vocês, Paulo dizendo. Eu tenho certeza que eu estou dizendo, vocês me receberam como anjo, receberam como o próprio Jesus Cristo. Eu tenho certeza que vocês arrancariam os olhos de vocês para me dar. Não dá para saber onde era o problema do Paulo, né? Se possível fora. Eles eram tão em favor do bem, eles estavam em conformidade com Paulo, que se possível, eles arrancariam o olho deles e davam para o Paulo. É amor. Mas de repente o amor foi embora do jeito. Arrancaria o olho de vocês e nos daria. Vocês davam para mim os olhos de vocês. Para não dar mais, né? Que me tornei inimigo de vocês só porque eu falei a verdade. Já não me considera mais como um anjo de Deus? Já não me considera mais como se fosse o próprio Cristo? Já não me querem mais o bem, né? Vocês agora são meus inimigos porque eu falei a verdade para vocês? O evangelho que ele pregou antes também era verdade, mas a verdade certamente foi uma verdade que ele não gostava de ouvir. Tem verdades que todos aceitam, agora tem verdades que uns agora botam o pé e ficam com o pé e não querem não. São de Deus eles. Então, tem muita gente nas igrejas aí que não são teus, não é verdade? Porque é só tu falar certas verdades que está incomodando, já virou teu inimigo. Ele podia te achar uma pessoa maravilhosa.
Ou não é assim? A experiência nos ensina, as evidências, com base na palavra. Aconteceu com Jesus. Isso. Jesus falou. Aconteceu com todos os profetas, todos os patriarcas, todos os reformadores. Jesus foi falando, e quando falando, agradando, todo mundo achou bom. Nossa, como ele falou lá da viúva lá de Sarate, né? Aí, meu amigo. Em João 6 também o discurso ficou duro. Ficar voltado para trás, que acompanhava. Né? Se acompanharam é porque acreditaram. Aí depois voltaram para trás porque desacreditaram. E a verdade, ela vai só aumentar. Está escrito dizendo que o volume dela vai se tornar um grande volume, que a terra toda vai ser cheia da glória de Deus. O caráter de Deus vai ser levado ao mundo por intermédio das pessoas e mensageiros dele. E o caráter de Deus é a transcrição da sua própria lei. Então tem que andar em conformidade com a lei, tem que andar em conformidade com o caráter de Cristo. Mas a ordem que o apóstolo Paulo recebeu da parte do Senhor era essa, é a minha e aqui você também está recebendo. Vamos ter medo agora? Porque antes gostavam de mim, agora não gostam mais, agora eu vou retroceder. O Senhor não tem prazer na alma que retrocede. Então disse o Senhor a Paulo em visão. O que foi a palavra que o Senhor disse para Paulo? Não tenha medo, Paulo. Fala. Não tenha medo de falar, não. Pode falar. Se tu falar, eles vão virar teu inimigo. Mas não tenha medo que eles sejam teu inimigo, que eu sou teu amigo. Fala, Paulo. Não te cala, não. Tem algumas verdades que você é tentado a parar, a não avançar. E a mensagem de Deus não será atenuada. Não tem obstáculo nenhum que vai obstacularizar para que a mensagem seja obstruída. Nenhum obstáculo. Enquanto essa mensagem não for dada, os ventos vai ser solto, mas ele não vai ser solto enquanto essa mensagem não for levada ao mundo. O povo de Deus vai pregar no meio de grandes dificuldades, mas o Senhor não vai permitir que homem algum atrapalhe essa mensagem. Eles vão falar mesmo, e não vão se calar também não. Até mesmo porque é uma mensagem também dita pelo profeta Isaías. O espírito de Paulo estava em conformidade com o espírito de Isaías. O espírito de Isaías estava em conformidade com o espírito dos profetas anteriores. Tudo estava em Cristo Jesus. E o profeta Isaías, capítulo 58, versículo 1. Isso aqui é para mim e para você. Não era só para Paulo. Clama em alta voz. Não basta só clamar, não. Tem que clamar com força dele, né? Com alta voz. É para que escutem em qualquer lugar do canto da terra aí. Não te cales. Não pare. Não te detenhas. Avança. Esse aqui está sendo dito para mim e para ti hoje. Aquilo que foi dito por Paulo. É o mesmo Senhor que disse para Paulo, é que está dizendo pelo profeta, por intermédio do profeta Isaías. Levanta a tua voz como uma trombeta. Quando a trombeta soa, quem está nas mediações, todos têm que escutar. E quando nós falamos uma verdade, é para que todos entendam que nós estamos falando verdade. Essa trombeta vai soar e todos vão entender que ali há um anúncio contra o povo.
E entre aquele povo ali tem transgressão. E que as transgressões devem ser abandonadas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É a mensagem. Meu povo, não é qualquer povo não. Ele está dizendo que é para anunciar ao povo dele. Não, irmão, vai pregar para outra gente, nós já sabemos. Sabe nada. E de pregar o evangelho é toda criatura. Não está dizendo que é só a criatura da igreja fulana, da igreja fulana. Não, não está dizendo isso não. A comissão de Jesus Cristo é ide pregar o evangelho a toda criatura. Começando da minha casa. Porque entre o meu povo tem transgressão, e anuncia a eles a transgressão deles. A casa de Jacó não é estranha não. A casa de Jacó é uma casa muito conhecida. E lá também tem pecado, e deve ser anunciado seus pecados. E é tu que tem que anunciar. É você que tem que anunciar. Vai lá e fala. Não tem medo não, ou vai ter medo? Não é para ter medo. Mas só em pensar já dá um frio na barriga, né? Uma mensagem para Ezequiel também, semelhantemente a que vê a Paula, que vê a Isaías. Vamos ver aqui também um pequeno trecho para nós nos animar mais, né? Às vezes nós ficamos tão desanimados que não temos coragem de avançar. Disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Onde ele estava sendo enviado? Por que ele não enviou para outro povo? Ele enviou para o povo dele. Meu povo. Eu te envio para os filhos de Israel. Mas também eu vou te enviar, não é só para Israel não, eu vou te enviar para as outras nações também. Israel é apenas uma nação que eu escolhi, é o meu povo. Mas tu vai também às outras nações, porque lá também são rebeldes. Mas a minha também é rebelde, as outras também são. Agora tu tem uma incumbência. O teu encargo é pregar para esses rebeldes, seja de Israel, seja das outras nações, seja adventista sétimo dia, seja outras igrejas. São tudo rebeldes. Irmão, mas para generalizar, não estou falando de mim não. Estou falando o que está escrito. É isso aqui que nos torna sábios para a salvação. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito quer dizer. Eles se rebelaram contra mim. E vocês vão dizer, vocês têm a incumbência de dizer para eles, assim como foi dito para Ezequiel. Tu tem a incumbência de dizer para eles que eles se rebelaram contra mim. Quando eles rejeitam o mensageiro, ele rejeita a mim. Quando eles rejeitam a mensagem que eu mandei dar, eles estão me rejeitando. Eles e seus pais. Os pais dele ensinaram para eles e eles aprenderam que foi errado, então, porque estão me rejeitando. Não era para ensinar a criança no caminho que deveria andar? E eles não ensinaram, não? Eles se rebelaram contra mim. Eles transgrediram contra mim. Até agora, no presente momento, até hoje, até nesse mesmo dia. Tanto se aplica lá para aquele dito lá para o Filho do Homem, como também se aplica para nós aqui hoje. Os filhos são rebeldes, são de semblante duro. Rebelde pai, rebelde filho, se rebelaram contra mim, transgride até o dia de hoje, são filhos de semblante duro, de cara ruim. Falam a verdade, ele já muda a fisionomia, já fica com raiva.
que a mensagem bateu. Mas ainda bem que o povo de Deus não tem esse negócio de cara dura, né? Permanecendo não tem. Eles sabem que até mesmo porque o rosto alegre faz bem para a saúde. Tem líder hoje, né, da igreja que eles chamam os espíritas, chamam os macumbeiros, chamam os feiticeiros, nossos irmãos. Não fala a verdade. Mas, fala a verdade, isso não é irmão mais não, né? Satanás. Esse daí, Se diabo, né? olho, É impressionante os valores, né? Esse aí, Inverteram. Esse aí é um demônio aí. E os filhos são semblante duro. Às vezes a Bíblia dá uma linguagem, às vezes é bom você, quando não entendeu, busca outras versões, busca o dicionário, para compreender o que quis dizer. Quando você vê uma pessoa com semblante duro, você conhece? Eu acho que eu conheço. Eu acredito que vocês conhecem também. Uma pessoa com semblante duro. Tu está pregando uma verdade para ela. Tu sente que ela está rejeitando. E tu sente que além de estar rejeitando, ela não está gostando pela cara que ela está fazendo. É uma espécie de semblante duro, viu, irmãos? Não aceita. Ok. James? Ok. Atenta que o povo a quem eu te estou enviando é rebelde, obstinado, teimoso. Povo teimoso. Diga-lhe, pois, assim diz. Tem que dizer para ele que eles são teimosos. Agora, tornei-me inimigo de vocês só porque ele disse que vocês são teimosos? Enquanto estava dizendo outras verdades mais brandas, estava sendo aceita. Agora a verdade endureceu um pouquinho, agora é inimigo. Além de ter o semblante duro, é obstinado de coração. Duro igual a pedra. Ezequiel, eu te envio. O teu nome não é Ezequiel, mas é para ti também. Eu te envio. A eles. Cabe os Ezequiéis ir. Mas se não quiser ir, não vai. Promessa é para os que são obedientes. Tem promessas que só os obedientes recebem. Eu te envio a eles. E tu vai dizer para eles que foi eu que disse. Não precisa tu dizer que é tu que está dizendo, não. É eu que estou dizendo para eles. Tu apenas diz para eles as minhas palavras. Que eles escutem ou que eles não escutem. Eu estou mandando tu dizer que foi eu que disse. Não, tu vai dizer só para os que escutam. Eu vou dizer para tudinho dele, né, Senhor? Quero dizer para todos. Que eles ouçam, que deixem de ouvir. A mensagem tu vai dar, tu não sabe quem é que vai aceitar e quem vai rejeitar. Tu vai dar porque eu estou mandando tu dar. Mais à frente nós vamos ver outro testemunho de Isaías, vocês vão ver que eles não vão escutar, realmente. Isaías, envia a mim, Senhor. Não, vou enviar, mas não vou escutar não. Mas tu vai porque eu estou mandando dizer as minhas palavras, tu tem que dizer, eles têm que ouvir, porque ouçam ou não. Que aceite ou não, eles vão ouvir. Porque eles vão saber que esteve no meio deles alguém que fala as coisas de acordo com a lei do testemunho. Eles vão entender que no meio deles teve um profeta. E que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. E foi eu que te enviei, assim como te enviei, enviei todos os profetas. O filho do homem. Olha Ezequiel.
exige coragem. Mas não tem medo não. O que foi a mesma coisa que foi dito para o apóstolo Paulo? Não temas. Ele está dizendo para nós, irmão, para mim e para você, não temas, eu sou com vocês. Não temas. Nem mesmo das palavras que recebem. Porque eles não vão ficar caladinhos só escutando não. Eles vão dizer coisas que tu não gostaria de ouvir. Mas mesmo assim, não tem medo não. Vão se tornar teu inimigo. Aqueles mesmos que gostavam de ti, vai te odiar. Ainda que estejam contigo sarças, espinhos, e tu, mesmo que tu esteja morando no meio dos escorpiões, o Senhor mesmo disse para você, eu envio vocês no meio dos lobos, mesmo que vocês estejam no meio deles, não tenha medo do que eles vão dizer para vocês. Nem fica assustado. E nem deixe de fazer a obra que eu mandei fazer. Porque o semblante dele vai querer assustar vocês. Não tenha medo. Nem o rosto, nem as palavras, nada dele vai ter que fazer medo. Porque eles são rebeldes. Não tem que se ter medo de rebeldes. Porque rebelde não está do lado de Deus. Se não está do lado de Deus, é eles que tem que ter medo, não é nós não. E disse mais. Filho do homem, vai, entra na casa de Israel. Você vai entrar lá dentro. Entra na casa de Israel. A casa de Israel é o povo de Deus, viu, irmãos? E diz para eles o seguinte: é as minhas palavras. Porque eu estou te enviando, é o meu povo. Não é um povo de estranha fala, não. Não é um povo de nação diferente que fala da tua linguagem, não. Tu vai falar a linguagem que é entendida, porque eles são um povo, tá, que não é estranho, não falar não. Eles pregam a lei de Deus, diz para eles que eles estão transgredindo a lei de Deus. Esse povo aí é um povo de língua fácil de tu entender eles. E é fácil deles te entender se eles quiserem entender. Ele não tem a língua difícil não. Eu estou dizendo, as palavras são minhas, diz o Senhor. Mas tu vai ser o meu mensageiro, tu vai dizer o que eu tenho para dizer para eles. Ele poderia muito bem dizer a voz do trovão lá e todo mundo escutava. Ele podia descer e dar a mensagem e a terra inteira ouvir num segundo. Enquanto ele falasse, a terra inteira estava ouvindo, convertia-se ou se perdia logo. Mas ele tem uma obra para nós fazermos. E a obra é de vida e morte. Porque a obra vai fazer a separação das igrejas. É o terceiro anjo que vai fazer esse trabalho, que é a mensagem. Ouvir. E vamos tomar partido do lado de Deus. Os que não são de Deus, vai ter mensagem que eles vão bater contra. E vão ouvir da parte do Senhor. A casa de Israel que eu estou te enviando.
Eles não têm língua difícil, não são povo de fala estranha. É a eles que eu vou te enviar. Fala e não te cala. Não tem medo deles, não tema das palavras deles, não tema a cara feia deles, não tem medo. Continua o relato vindo de Ezequiel 3 na sequência, verso 6, que nós lemos verso 5. Nem há muitos povos de estranha fala, nem esses aí tu não tem que tem medo deles? Nem outro povo que fala difícil, nem esses aí tu não tem que ter medo? Porque até mesmo que as palavras deles não se pode entender, mas existem muitas formas que o Senhor tem para pregar o Evangelho. Não tiver gente que não entende tua palavra, o Espírito te capacita, vai dizer, ou então vai ter o intérprete, vai falar e eles vão entender do mesmo jeito. E mesmo assim, medo não é para ter, não. Ser forte e corajoso. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Rapaz, esse que fala de língua estranha, diferente, língua difícil de se entender, eu enviando, e vão te dar ouvido, agora eu vou enviar para casa de Israel, eles vão te rejeitar. Que coisa! Os estranhos também têm os rebeldes, mas aqui a casa de Israel são os piores rebeldes. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Se o povo das outras nações soubesse que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, está mandando dar mensagem, eles escutavam. Mas esse povo aqui, eles não vão querer te escutar. Por que eles não querem te escutar? Porque eles não querem me escutar. Porque se eles te escutarem, escutem a mim. E se eles não te escutam, eles não escutam a mim. Pois toda a casa de Israel, toda, não, irmão, isso aí é uma força de linguagem, não é toda não. Ainda bem que eu estou só lendo só o que está escrito, né? Pois toda a casa de Israel é de fronte, obstinada e é dura de coração. Para se ter fé, precisa escutar. Escutar a palavra de Deus. Se não escuta a palavra de Deus, é porque não tem fé. E se não tem fé, é isso aqui que vocês estão vendo, obstinado e duro. Mas eu fiz duro também o teu rosto contra eles. Eles têm a cara ruim, a tua cara eu fiz mais dura, que tu não vai nem ter medo deles. Eles vão ter medo da tua cara agora? Eu te fiz forte a tua fronte. O que tu vai falar, o que está aí, é o que eu disse para tu falar. E contra a fronte deles, que na fronte deles não tem a minha palavra não, e a tua tem a minha palavra, e a minha palavra é mais dura do que a deles. Pesado o discurso, né? O pastor Marcelo me disse nessa parte que você está vendo, em relação ao profeta, em relação a aquilo, a gente vê aquele caso lá de Herodes e João Batista. Quando se falava que era João Batista, ele temia muito, porque ele sabia que estava no erro. O
profeta tinha para reprovar o erro dele. Então isso é verdade. E disse que nossa mensagem deve ser tão direta como foi a de João Batista. O rei, para ir ao encontro de um profeta, vocês lembram o nome dele, né? Que temos que o espírito de João Batista, também o espírito de Elias, porque ele veio no espírito de Elias. Quando aquele rei foi se encontrar com Elias, diz que as pernas dele tremiam, do rei, rodeado de soldados. As pernas tremendo. Que era isso mesmo. Medo. Mas medo de um simples homem que nem o mal faz para ninguém. Né? Ele sabia que uma palavra dele dirigida ao Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra, se ele fizesse um pedido que viesse contra ele, ele estava arrebentado. Ele sabia disso. O rei sabia que ele não veio por acaso. Um homem que orou para chover e não choveu, que estava sendo procurado para morrer, para ser morto, e de repente aparece sem ser convidado, do nada. Tem alguma coisa. Chegou lá, ó. Você é tu perturbador de Israel? Não, eu. É tu e a casa de teu pai. Semblante duro, coração duro, endurecido, rosto, o dele estava mais duro. Quem teve medo de quem? Depois disto ouvi a voz do Senhor, agora o profeta Isaías. Pulando de Ezequiel, agora vamos para outro profeta. Porque eles falam a mesma linguagem. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Nossa, isso aqui me impressiona. Um texto da irmã White, que foi o que Cristo disse para o Pai. O que Isaías disse para Deus aí foi o que Cristo disse para o Pai. Quando o Pai disse: a quem enviarei? Jesus Cristo se prontificou e disse: envia-me. E aqui o relato de Isaías diz a mesma coisa: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Um daqueles membros celestiais da divindade se prontificou. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho se prontificou. O Pai amou de tal forma, não tem como explicar, mas o Filho se prontificou. Ellen White diz: pensa que foi fácil o Pai dar o seu Filho para ser enviado por vocês? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Isaías vivia num povo de lábios impuros. Isaías também tinha o seu lábio impuro. E ele se manifesta dizendo: mas o Senhor disse: não, tu vai fazer assim. Imagine agora o Senhor Jesus Cristo, pureza de lábio, agora sendo enviado a um povo de impuro lábio. Porém agora teria que se fazer um homem para salvar o homem, correndo risco, assim como o homem. Então disse ele, o Senhor: está dizendo para mim te enviar, Isaías? O meu filho foi enviado, foi rejeitado. Eu tenho enviado, também vai ser rejeitado. Vai, pode ir. Pois diz a eles, meu povo, diz para eles: ouvis de fato e não entendeis. É isso aqui que vai acontecer com eles. É a minha palavra que está acontecendo, diz o Senhor. Vai para até onde ele vai, pode ser para eles: vocês estão ouvindo, mas vocês não estão entendendo. É para o meu povo, é o meu povo que não está entendendo. O boi conhece o seu dono, o jumento também conhece, mas o meu povo não entende.
Isaías, né? Capítulo 1, verso 3, ou 3:1, me ajuda. 1, verso 3. Ouvis de fato e não entendeis. E vedes, em verdade. Três, ok. Ouvis de fato e não entendeis. Ouvis de fato. Ele pode sentar diante de tua presença e te escutar. De fato. Os que dão ainda ouvido, né? Mas não vão entender. O verdadeiro sentido da verdade não vão entender. E vão ver em verdade. Eles vão saber que é verdade. Mas não vão perceber. Vai lá, Isaías, e fala minhas palavras. É Deus que endurece o coração? Pois é, é as palavras de Deus mesmo. É dito e as pessoas que rejeitam endurecem. As que rejeitam, né? Engorda o coração deste povo. Mas que negócio de coração gordo? O que isso quer dizer? Bate e desliza na gordura. Não vai ficar no coração, vai deslizar na gordura. Engorda o coração deles. Como é que vai engordar esse coração deles, Senhor? Fala a verdade para eles. Quando tu falar a verdade para eles, os ouvidos deles vão ficar pesados. Na hora do culto dá vontade até de dormir, né? O coração pesou, engordou, dá um som danado. Para não perceber, para não entender. Tu dizendo a verdade, eles não vão ver com o Espírito. Para que eles não vejam. Tu vai falar a verdade para eles não ver. Mas não é para falar a verdade, não é para ver? É, mas eles não vão ver, porque eles não querem ouvir. E também não ouça com os seus ouvidos, e nem entendam com o seu coração. E nem se converta, porque a mensagem é convertê-los. Mas para dar a mensagem não é para eles se converter? É. Mas eles não querem, é a escolha deles e deve ser respeitada. Eles não querem a cura, eles não querem ser sarados. Então prega a mensagem para que eles não sejam desculpáveis. Parece um Deus tirano? Não. Deus amoroso. Ah, irmão, mas isso aí está dizendo para o povo, não é para o povo dele não, é para o povo dele. Quem ensina isso para as pessoas estão enganando o povo. Quem diz que essas mensagens não é para o povo de Deus, está enganando o povo de Deus. Isaías 3:12 é muito claro. Ó povo meus que te guiam, te enganam. A luz que Jesus Cristo enviou para o seu povo, ele mesmo foi rejeitada. Chegou um ponto que ele teve que fugir, sair de lá. E como a luz é a vida dos homens, que é Cristo Jesus, foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas de sua época, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações, inclusive nessa última. Em todas as subsequentes gerações, a luz tem sido rejeitada pelo povo de Deus. Na nossa geração não é diferente das outras.
Eles rejeitarão a palavra de Deus como os guias judeus rejeitaram a Cristo. É uma pergunta, mas eu estou até afirmando porque eu sei que é assim. Vou fazer conforme está escrito. Rejeitarão a palavra de Deus como os guias judeus rejeitaram a Cristo. A consequência do pecado de Israel, não é de outra nação não. A consequência do pecado de Israel está perante nós. Então clama em alta voz e não te detenhas. E anuncia para eles que eles têm que ouvir. Aceitará a igreja moderna a advertência ou não? E agora nós devemos aceitar ou não? Sim. Glória a Deus. Mas Deus tem uma igreja. Mas não vai aceitar. Mas ele tem uma que não é uma grande catedral. Essa vai aceitar a advertência. Os ministros apresentam fábulas, mentiras para o povo, enganando o povo, profetizando coisas que agradam, para acalmar-lhes o medo, para acalmar-lhes os temores. Eles pregam coisas que o ouvinte quer ouvir. E assim silenciar a consciência despertada. Alguém quis despertar para uma verdade, outro vai lá e deixa dormir. Prega coisas agradáveis para ele dormir mais. Aí tu vai lá e tu diz a verdade e vai endurecer o coração. Se ele já é rebelde, então vai endurecer. Os que despertou e são sinceros, eles vão terminar de acordar. Eles vão silenciar a consciência despertada. Agora tu despertou tua consciência, não se silencia, não se cala. Fala e não te cala, que é o que todo mundo dá. Tá certo? Os pastores falam coisas agradáveis. E o povo gosta de ouvir coisas agradáveis. E a verdade clara e pura não é aceita quando chega lá, como chegou Ezequiel a falar. Hoje quem fala a verdade pura, direta como ela é tido como os rebeldes. E os rebeldes são os que são os verdadeiros. Inverteram completamente os valores. Essas coisas agradáveis não se originaram em Deus, não, irmãos. Essas coisas agradáveis se originaram, se foi Satanás e os anjos dele. Tem meia hora de pão ainda, né? Com torrada. Sim. Só um pequeno comentário, mas sobre a inversão de valores. Eu lembro que eu estava na igreja de São Salvador um tempo atrás e entrou lá um rapaz com uma circular na mão, né? Isso a pedido já da igreja mesmo. E lá nesse circular tinha uma coisa muito interessante. Lá estava escrito assim: que a gente tivesse cuidado com aquelas pessoas que entrassem na igreja, pessoas bem aparentadas, bem arrumadas, sapato engraxado, parece brincadeira isso. Cabelo bem penteado, Bíblia na mão, espírito de profecia na outra mão. Cuidado com esse povo. Esse povo são mensageiros de Satanás. Só esse meu comentário. Então há uma inversão de valores aí. Aquilo que é verdade para eles é mentira. E a mentira para eles é verdade. E aí se cumpre justamente isso aí. Então a igreja vai ter enfrentado esse problema, né? Pessoas que querem realmente levar a verdade dentro da igreja. Lá isso é praticamente impossível hoje. São
coisas absurdas, mas que infelizmente está dentro da igreja, e isso é um problema. Era só essa a minha Com participação. certeza. O certo vai ser tido como errado e o errado vai ser tido como certo. Simplesmente assim. Porque o povo quer assim. Os líderes querem assim e o povo aceita como sendo assim. E Deus vai lá e diz, agora tu vai lá e fala que não é assim. Eles estão dizendo, não, que nós temos que ter amor, não pode falar coisas duras que vai afetar o irmão, isso não é amor. Vai lá e diz para ele que o amor é assim. As coisas agradáveis que vocês estão falando é do diabo. Eles vão aceitar, como estou falando a verdade? Mas não é o que está escrito? Não é nisso que nós cremos? Não é isso aqui o nisto cremos? Que fé é essa? Que nós não falamos o que cremos? Ou não cremos no que falamos? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso aqui é uma pura realidade. No dia de Paulo estava acontecendo isso. Eles não vão dar ouvido. Eles não vão suportar a doutrina pura, a doutrina sã. Eles não aguentam. Eles não resistem. Eles agem como tendo coceira nos ouvidos. Não vão escutar. Eles vão amontoar para eles doutores, líderes, pastores, sacerdotes, conforme as suas próprias concupiscências, conforme aquilo que eles querem acreditar. É homens e mulheres que eles querem para ensinar para eles aquilo que eles desejam. Eles não estão com vontade do desejo da palavra de Deus. Esses aí não ouvem a palavra de Deus. Não, mas eles ouvem aquilo que está de acordo com a concupiscência deles, mas não são de Deus, porque os de Deus ouvem a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz lá em João 8, quando ele disse para aquele judeu que eles eram do diabo, ele diz, vocês são do diabo porque vocês não ouvem a palavra de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a palavra de Deus. Palavras duras, né? Chamar o outro filho do diabo. Mas se tu chamar o outro filho do diabo, tu não tem amor não. Jesus Cristo não tinha amor? Ele não é o modelo? Ele não chamou? Tem medo de chamar? A não ser que você não tenha. Eu não falo. Eles vão desviar os ouvidos da verdade, porque eles agem como se tivesse coceira. Agora eles se voltam às mentiras, às fábulas, coisas agradáveis, porque está de acordo com a concupiscência e os desejos deles. Fulano de tal, um pregador e tal, até um homem de Deus, porque fala as coisas que ele quer ouvir. As que ele não quer, não, esse homem não é de Deus não, obrigado. Para eles, os de Deus é só que eles falam coisas agradáveis. Eu falo uma verdade que o outro não quer ouvir, isso não tem amor não, isso não é de Deus não. Porque este é um povo rebelde. São filhos mentirosos. Em vez de falar a verdade, fala mentira para o outro. São filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem que devem andar de acordo com a lei do Senhor, mas não querem ouvir a lei do Senhor. Quando fala da lei do Senhor, fala contra o pecado, vai atingir ele não quer. Eles dizem aos videntes
que eles dizem? Não vejais. Não vejais. As veredas antigas eles dizem, não andaremos nesse caminho. E eles dizem aos judeus, não vejam. E aos profetas eles dizem, não profetize para nós o que é reto. Diz aí para nós só aquelas coisas aprazíveis, agradáveis. É isso que nós queremos ouvir. Nós queremos os mestres, mas segundo a nossa concupiscência e os nossos desejos. Tem para nós só os enganos, está bom demais. Uma igreja morna, sem Cristo, sem Deus na vida. O nome de quem vive, mas na verdade, morto. Morto. Chegamos já a este tempo, irmãos. Chegamos já a este tempo e às vezes nem vemos o relógio de Deus onde já está. As multidões rejeitam a verdade das Escrituras. Multidões rejeitam as verdades da Bíblia, por ser ela contrária às suas concupiscências e desejos do coração. Multidões rejeitam as Escrituras. E Satanás proporciona e tem proporcionado os enganos que eles amam. Ensinos agradáveis, ensinos aprazíveis. É de Satanás e eles acham que é de Deus. Olha que não é o que eu falo, não. Por isso que eu não tenho medo. Se fosse palavra minha, eu estava cheio de medo. A sã doutrina é a verdade bíblica, irmãos. Não adianta ter uma verdade que não é bíblica, ou ter só parte da verdade e agora achar que tem a sã doutrina. A sã doutrina é a verdade da Bíblia. Confirmando o povo de Deus na fé. É isso aqui que nós estamos fazendo, confirmando-nos uns aos outros na fé, que uma vez foi dada aos santos, e que é para todos os santos, todas as eras, inclusive para os nossos dias, todo obreiro, seja qual for o seu ramo, o serviço, ou ele é fiel, ou ele é infiel, não existe uma terceira classe. Ou está na classe dos fiéis, ou está na classe dos infiéis. Todos nós entramos na obra assim que nós decidimos, através do batismo, todos nós nos tornamos obreiros missionários. É pelo menos para ser assim. Nós temos essa responsabilidade, ou ser fiel a Deus, ou ser infiel. Se nós formos infiel, ele nunca é infiel, ele continua sendo fiel. E as consequências que o infiel vai receber é até a questão de fidelidade que ele tem para com seus fiéis. Ele não vai levar para o céu o que ele não tem. Como mensageiro, nós temos uma obra a fazer, uma obra feita com responsabilidade. O Senhor tem suscitado os mensageiros e dotado de seu espírito e tem dito. O que ele tem dito para os mensageiros? Mas olha o que ele diz: clama em alta voz. Mesma coisa de Isaías 58, verso 1. Lá está escrito: clama em alta voz e não pares. E não te silencia, não te detenhas. Anuncia ao meu povo a sua transgressão. Anuncia à casa de Jacó os seus pecados. Veja que é duas casas, viu? De repente, Israel
acha que Jacó não é casa de Deus. De repente, casa de Jacó acha que Israel não é de Deus. Israel, povo de Deus, casa de Jacó é de Deus também. Afinal de contas, os filhos de Israel são 12. Jacó é apenas um dos filhos, mas também é filho de Israel. Deus nos manda falar e não ficaremos silenciosos. Deus manda falar e ficaremos silenciosos. É assim que nós estamos. Mas Ele diz, não fique silencioso. Caso haja erros claros. A gente sabe que a igreja é débil, ela é defeituosa. Mas se porventura você sabe que existem erros claros, diga o erro. Porque é o Senhor que manda dizer. E os servos de Deus passem adiante, indiferente a isso, estão apoiando e justificando o pecador. É assim que os que têm amor estão fazendo, justificando os pecadores com sua atitude passiva, com indiferença a essa grande verdade. Não fala a verdade e se cala. E com o calar estão sendo participantes do erro. O coração ninguém sabe, Deus sabe. Por que não está falando? Por que está calado? Só Deus sabe dizer isso. Mas é esse mesmo Deus que sabe, que julga com retidão. Então, nesse caso, eles são igualmente culpados aos pecadores, que eles silenciaram e não disseram pecadores. Ninguém que acredita na verdade, você acredita? Eu acredito. Então, nós que acreditamos na verdade, nenhum de nós fica agora em silêncio. E se eu ficar? Lembra do texto anterior? Igualmente culpado. Vamos ter medo de falar? Vale a pena? Ah, mas se eu soubesse que era assim, eu não tinha nem sido crente, né? Mas isso aí é a verdade falada, pregada para alguém que tem que ser falada. Falada e por escrito, se possível. E vivida principalmente. Aquele que fala, viva. Aquele que vive, fala. Se não falar, está errado. Se não viver, está mais errado ainda. É a melhor pregação que Deixa eu nós conhecemos o outro pelos frutos. Cada um de nós é para nós estar nos conhecendo já nesse momento. O irmão é assim, 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 o irmão vê assim, assim, o irmão é assim. Se tiver dinheiro, tem que desaparecer tudo. Tudo tem que ser parecido, né? Sem erro. Uma hora nós chega lá. É só se agarrar com Cristo. Todos nós somos cheios de defeito de caráter. Mas todos esses defeitos de caráter têm que ser vencidos. Diz que o selo de Deus vivo só vai ser colocado na testa de homens e mulheres que tenham vencido os pensamentos maus. Olha que a gente pega o pensamento, que é beleza. Palavras e ações. Só recebe o selo de Deus vivo quem vencer com Deus. Quem venceu o eu, né? Quem venceu o diabo e quem venceu o mundo. Difícil, né? Impossível. Né? Agora para Deus é possível. Então alguém se acredita na verdade, então fale e não se cale. Quando o Senhor nos envia seus servos com repreensões, com admoestações, com a advertência, analise isso.
repreensões. Quem é que gosta de ser reprovado aqui? Ninguém gosta, né? Devia gostar, né? É uma forma que Deus tem para me corrigir. Porque de repente você precisa de uma repreensão, aí alguém vem, só te admoesta, só te orienta, não vai fazer efeito. É para chegar e dar uma sacudida. A repreensão é boa para a gente refletir e fazer o certo. A princípio você vai observar, mesmo aqueles que estão buscando fazer a coisa certa. Quando alguém chama o erro dele, ele, a princípio ele quer bater contra, ele rejeita. Mas se ele é fiel, depois ele reflete, rapaz, fulano de tal estava certo, Deus que tem que corrigir ele. Entendeu? Quando temos um objetivo na vida, que é a salvação, né? Então nós vamos ter pela frente repreensões, admoestações e advertências. E o Senhor envia mensageiros para fazer isso. E às vezes nós dizemos, rapaz, fulano de tal não tem amor, né? Ele é um servo do diabo porque está falando do pecado, está falando mal do povo, falando mal da igreja. Impressionante como a coisa é desvirtuada. Não devemos nos afastar e nem recusar. Porque algumas verdades chegam, você se afasta para não ouvir o fulano, né? Não deve fazer isso, não deve se afastar e nem deve recusar de ouvir e receber aquela mensagem, porque não proveio de homens cultos. Fulano de tal é pastor, ele não tem curso teológico, ele não tem, então não vou receber. Os que os pastores falam é o que é correto, porque eles são formados. Não é assim com o servo de Deus. O Senhor escolheu homens pescadores, homens simples, homens leigos, mas que nos ensinamentos que Cristo deu para eles não eram mais leigos. Eles eram os homens mais sábios da face da terra, é assim que está escrito. Mas as pessoas que sempre são os mais verdadeiros, agora só aos olhos humanos, só vale aquilo que se alma. Tem posição, tem estatura, né? Dentro da sociedade. Então nós não devemos nos afastar e nem recusar receber a mensagem simplesmente porque ela veio por mensageiros que não tem muita credibilidade nisso. Irmão trabalha lá no trabalho mais degradante que tem para a sociedade. Mas se Deus mandou, não se afaste dela. Porque é o meio que Deus tem, o conduto de levar a verdade até ti para que tu seja dela. Não devemos dizer, essa mensagem não é necessária. Era como dizer assim, João Batista falou do pecado do rei, dizendo que ele estava ficando com a mulher do irmão dele. O que ele queria com a vida do rei? O que João Batista queria falando da vida alheia? Mas João Batista entendia que se ele não falasse, ele ia ser considerado como ele. E para João Batista também foi claro, e ele entendeu, fala e não te cales. E nós seremos como João Batista, é assim que está escrito. As pessoas vão amar-nos, né? Não, seremos odiados por todos. Basta fazer isso que a gente está fazendo. Só precisa ficar com raiva de ninguém, não. Precisa brigar com ninguém, não. Só fala a verdade. Arruma um monte de ninguém. Então nós não devemos dizer esta mensagem me agrada, essa aqui não me agrada, e também porque isso aí nem precisa de falar isso aí, porque quem quer falando isso aí não tem nada a ver. Tem que pregar é amor, você está falando do pecado dos outros. Eu vi isso aqui de irmão nosso. Irmão nosso de grupo. Que é o mais doído. Isso não é necessário estar pregando o pecado dos outros. Falou da parte de Deus, não? Mas Senhor, tu não vai morrer
Falou da parte de Deus. O Senhor tinha vindo para morrer pela raça caída. Alguém queria que ele não morresse? Essa era aquela parte boa? O Senhor quer que eu e você viva. Muitas vezes Ele envia repreensões, admoestações, advertências. E alguém disse, não é preciso isso não. Arreda essa conversa. Toda mensagem que vos é transmitida pelo mensageiro de Deus é para o bem de vocês. Com que finalidade? Para ensinar vocês mais cabalmente o caminho da salvação. Olha que maravilha. Para ensinar para nós mais cabalmente o caminho da salvação. O caminho da salvação para muitos está muito fácil. Né? Cristo salva. Não vive a vida de Cristo não, para ver se tu vai ser salvo. Isso é verdade dolorida? Não, mas ninguém pode. Pois é, a verdade é essa. Se quiser se apegar a ele, se apega para se salvar, porque senão vai se perder mesmo. Que meio tem Deus para comunicar sua vontade aos homens? Qual é o meio que ele tem para enviar aos homens a sua vontade? Se não for por internet de seus mensageiros incumbidos de fazê-lo. Mesmo que a mensagem seja dura. Uma grande obra tem de ser feita, eu e você estamos incumbidos de fazer. E Deus vê, Ele vê não como homem, mas Deus vê que tem que ser feita uma obra grandiosa e que os nossos dirigentes necessitam de maior luz. Não, mas eles são os formados, eles é que têm a maior luz. Não. Não, vezes não. Eles não têm a maior luz. Porque Deus não mente. E quem está vendo isso aí é Deus. Quem está mandando dizer isso aí é Deus. Eles não têm maior luz, porque Deus vê isso. Deus vê quem tem maior luz, é os mensageiros que Ele escolheu. E com o fim de que eles se unam aos mensageiros. Deus vê que há uma necessidade de maior luz nos líderes, nos dirigentes. E Deus vê isso e quer a união deles com os mensageiros que Ele escolheu. Aceitaram essa união no passado? Vão aceitar? Você sabe disso e não fala? Então, a fim de se unir aos mensageiros que Ele, Deus, envia para realizar a obra que Ele intenta que se faça, quer agora e ver que os dirigentes precisam de uma maior luz. E se os dirigentes não se unem, vão ficar sem a maior luz. E os humildes da face de toda a terra que aceitam vão receber essa maior luz e vão salvar por ela. E os líderes da casa de Israel vão continuar ensinando o povo no erro e vai se perder líderes e seguidores dos líderes. A mensagem de advertência, ela tem de atingir o povo que está prestes a morrer. A mensagem de advertência tem que atingir a nós no coração. A mensagem é para atingir mesmo. Se tiver de ser sacudido, será sacudido. Um povo que está inadvertido
e sem salvação. Precisa ser advertido e oferecido a salvação também para esses. Os pecados que o homem está disposto a considerar pequenos podem ser os mesmos que Deus tem como grandes crimes. Então tem algumas raposinhas aí destruindo a vinha e precisa alguém dizer, olha, tem raposinhas destruindo aí. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Está cheio de feiticeiro na casa de Deus. Que é isso? Foi o Senhor que disse, estava cheio de rebelde. Quem trabalha com feitiçaria não tem parte no reino de Deus. E quem é rebelde é tido como feiticeiro. O porfiar é como uma iniquidade e idolatria. Está cheio de idólatras na casa de Deus. Deus levanta o mensageiro para dar uma mensagem verdadeira. Alguém vem e porfia com ele, não quer aceitar de jeito nenhum. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. A ti para que não seja dor. Me vem a memória aqui, Apocalipse capítulo 5, né? Ou melhor, capítulo 20. Já que tu rejeitaste a lei de teu Deus, conectando com Oséias, né? Eu também te rejeitarei. Então, para que tu não seja sacerdote e nem reine comigo, então rejeitou a lei de Deus, também será rejeitado. Então, aqui, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Para que não sejas rei. Aquele povo lá de Apocalipse 20 está dizendo que serão sacerdotes e reinarão com Cristo. Se não aceita a lei de Deus, ele também não aceita esse para lá com ele. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Ninguém. Ah, irmão, eu não sou nem a favor nem contra. Eu sou assim, eu sou de apreciar a verdade, mas eu fico na minha, calado, né? Em outras palavras, está dizendo assim, ó irmão, eu sou meio assim, meio neutro mesmo, sabe? Eu sou mais assim, uma chegada à verdade, mas eu não falo não. É, tá certo. Em outras palavras, tu é neutro. E neutro está do lado do adversário de Jesus Cristo. Os homens tendem a aceitar ou de rejeitar. Não, irmão, mas eu nem aceito nem rejeito, eu fico na minha, é? Pois tu errou. Tu tinha que aceitar ou rejeitar. Tinha que defender, ou então, ou tu defende, advoga a causa, ou então tu bate contra. O Redentor, ele exige isso de nós. Ou tu aceita, ou tu rejeita. A mensagem está se avolumando. Vai chegar um ponto que todos tomarão suas decisões. Todos, não vai ficar ninguém. Não, mas eu não quero nem saber de crente. Não, a última vez que eu ouvi isso agora, recente. O marido de uma irmã. Eu não gosto de crente. Isso que era brincando. Eu não vi como brincadeira. Não vão ter desculpa. Vai ser recebida por Deus como se estivesse ouvindo a mensagem. É assim que está escrito. Todos têm que ser testemunha. Que é a favor ou contra. E Jesus disse, quem comigo não ajunta, é só ficar neutro. É só não ajuntar. É só isso, irmãos. Ah, não vou fazer isso aí não. Isso aí é o irmão Marcelo que tem que fazer.
Só pensa assim, só. Essa tarefa aqui é só dos obreiros, da Fabiana e da Silvana. Só pensa isso, só. Até uma folheira, não. As pessoas pensam que é só roteiro, não dá folheira. Os sinédrios rejeitaram a Cristo? Rejeitou a mensagem dele. E tentavam até matar ele já, por causa das mensagens que ele dava. E é porque ele não era despegajoso, ele falava a verdade no seu momento oportuno. Portanto, Jesus agora teve que sair lá de Jerusalém, que era o povo de Deus, teve que se afastar daqueles sacerdotes diligentes que deveriam estar unidos com ele, teve que se afastar, teve que também se retirar do templo, daqueles guias religiosos, porque não tinha clima mais para ficar, e do próprio povo que fora instituído na lei, um povo instituído por ele mesmo. Ele teve que sair do meio deles. Por quê? Porque foi rejeitado. A mensagem não foi aceita. Você pensa que a mensagem que nós vamos dar vai ser aceita? Alguém vai ter poder de dizer que não é a mensagem verdadeira? Deus lhes envia, estamos concluindo. Deus lhes envia advertências e repreensões, mas eles não querem confessar os seus erros e rejeitam as advertências e as repreensões, que também faz parte da mensagem que os mensageiros levam. Então assim rejeitam a mensagem e rejeitam o mensageiro. Deus concede luz para ser acalentada e obedecida. É para isso que Ele envia luz para nós, para ser acalentada no nosso coração, para ser obedecida, para a honra e glória de Deus. Ele não envia luz para ser desprezada e rejeitada. Ele não envia luz para isso. O seu povo tem feito isso, mas é contra a vontade dele. A luz que ele envia torna-se trevas para os que a rejeitam. Olha o que é a luz que ele envia para o seu povo. Ela torna-se trevas para os que rejeitam. É trevas. Você pode estar falando a maior verdade da Bíblia. Eles têm como treva, porque viram e não viram. Ouviram e não ouviram. Mas para vocês é dado conhecimento da palavra, o reino de Deus. Os demais falam sobre a palavra, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Quando o Espírito de Deus cessa de impressionar o coração, fique preocupado, mas quando você não sente mais o que é certo e o que é errado, pode estar preocupado. Porque quando o Espírito de Deus não diz que tu está fazendo a coisa errada e tua consciência não acusa mais, pode ficar preocupado. Se você estiver quebrando um dos mandamentos de Deus, um só, pode estar obedecendo 9, mas está quebrando um só. Se tua consciência não está dizendo que tu está errado, então te preocupa. Porque é o Espírito de Deus se retirando de ti. Se tu ainda está entendendo que está errado, escute a voz do Espírito. Quando o Espírito de Deus cessa de impressionar o coração humano com a verdade, todo ouvir é vão. Eu posso falar aqui o dia inteiro, a noite inteira é de graça. Está de graça mesmo. Quem endurece o coração, a palavra de Deus, a verdade se torna vã. Tu escuta, mas não entendeu nada. Vai afadigar, né? Fica fadigado, né? Assim como também é vã toda a pregação. Eu posso até estar pregando aqui no poder de Deus, mas se alguém que está do lado de lá não está ouvindo isso no poder de Deus, é vã.
Toda pregação é falha. O poder que acompanha a mensagem apenas vai enfurecer os que se opõem a ela. Olha só o que vai acontecer. A mensagem vai se avolumar. Tu vai pregar essa verdade. Aí aquele que se opõe à verdade vai só ficar enfurecido com o mensageiro por causa da mensagem. E assim está se enfurecendo contra os mensageiros? Não, está se enfurecendo contra Deus. Aí ele vai revidar dando uma praga sobre a pessoa que está rejeitando. Não está enfurecido? Pois Cristo vai se enfurecer e vai derramar suas pragas. Não devemos jamais se opor contra a verdade. E jamais devemos ficar em terreno neutro. O ministério popular agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que proclamam a mensagem. É assim que vai acontecer. Os ministros, os pastores vão agitar as pessoas, seguidoras deles, que amam o pecado, que amam o mundo e as coisas que há no mundo. E vai agora perseguir os mensageiros. Odiados por todos significa muito mais do que eu imagino. O ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posto em dúvida a sua autoridade, vai denunciar a mensagem como sendo a mensagem de Satanás. Isso aí é o povo de Deus que vai fazer isso, com remanescente. Os mensageiros que Deus deu grande luz. Ele gostaria que os líderes, os dirigentes, recebessem essa luz e se unissem a essa luz para dar a mensagem juntos ao mundo. Mas em vez de fazer isso, eles vão denunciar a mensagem como sendo do diabo. E vão incentivar os seguidores do mundo que estão dentro da igreja a perseguir o seu próprio mensagem. Terminou bem no tempo de terminar. 11h10, e nós vamos apenas orar e agradecer a Deus pela mensagem. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, nosso Salvador e Redentor, nós te agradecemos por esse momento que estivemos aqui reunidos no Teu nome para aprender de Ti. E te pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, determinação e tira de nós qualquer temor, qualquer medo de falar a verdade, Senhor. Que o Teu Espírito seja conosco, seja o nosso guia, que os santos anjos, Senhor, sejam os nossos auxiliadores nessa tarefa e nesse cargo. Pedimos a Tua graça no resto desse dia e é no Teu precioso nome que nós te rogamos. Amém.